E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje, vamos desvendar os segredos de como superar vícios. E assunto importante esse, hein? Sem dúvida. E para nos guiar nessa jornada, vamos mergulhar num texto que traz uma perspectiva bem interessante, uma perspectiva espiritual sobre como entender e principalmente como vencer os vícios. É isso aí. E já deixo o convite para você baixar o PDF completo, totalmente grátis, o link está aqui na descrição, beleza? Vale a pena conferir. E já adianto. Preparem-se, porque esse texto vai muito além do convencional. É verdade. Ele explora a fundo a ideia de que os vícios podem ter raízes espirituais, o que adiciona uma camada bem profunda de análise. E o legal é que ele não fica só na teoria. Não. Apresenta também ferramentas práticas, como uma oração poderosa para te ajudar nesse processo de libertação. É isso aí. Para começar, o texto nos traz uma analogia bem impactante. A história da águia acorrentada. Imagine só. Uma águia presa a uma estaca por muitos anos. Com o tempo, ela se acostuma tanto com a corrente que, mesmo quando libertada, continua ali, sabe? Dando voltas ao redor da estaca, como se ainda estivesse presa. Que triste, né? A liberdade tá ali, mas ela não consegue enxergar. Faz a gente pensar, né? E como? Quantos de nós não estamos presos a hábitos, a vícios que nos impedem de voar mais alto? É como se a corrente tivesse se tornado parte da gente, nos limitando, mesmo quando não há mais nada nos prendendo fisicamente. E o texto fala: as correntes dos maus costumes são tão fracas que não se sentem até que sejam tão fortes que não se podem romper. É verdade. Nossa, forte, né? Essa frase me fez pensar em como a gente muitas vezes ignora os pequenos vícios, aqueles hábitos que parecem inofensivos no começo, né? Mas, com o tempo, eles se fortalecem, se tornam correntes e nos dominam completamente. É como aquele ditado, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Isso aí. No caso dos vícios seria, de pequena ação em pequena ação, a corrente se torna inquebrável. E aí, quando a gente se dá conta, já era. Estamos presos num padrão de comportamento que parece impossível de mudar. Pois é. É assustador como os vícios se instalam na nossa vida, né? De mansinho, sem a gente perceber. E o texto vai além. Ele explora a possibilidade de que alguns vícios, principalmente aqueles que a gente cultiva por muito tempo, possam ter raízes espirituais. E ele usa um termo bem forte: espíritos ruins. O que você acha disso? É interessante como o texto usa essa linguagem para nos alertar sobre a influência negativa que pode estar por trás dos nossos vícios. Ele nos convida a considerar que, além dos fatores físicos e emocionais, pode ter também uma dimensão espiritual em jogo, né? Exatamente. E não se limita aos vícios, digamos, comuns, como alcoolismo ou tabagismo. Existe uma lista extensa. Uma lista de vícios que inclui até emoções negativas, como raiva, orgulho e medo. É mesmo. Nunca tinha parado para pensar que emoções também podem ser vícios, né? E para quem quiser se aprofundar nessa lista e entender melhor cada um desses vícios, lembrando, o link para baixar o PDF completo está na descrição do episódio. Isso. Sensacional. E o texto vai além, né? Ele associa cada vício a um tipo específico de influência negativa. Por exemplo, ele fala sobre o demônio da gula, ou o demônio do álcool. O que você achou dessa abordagem? É importante a gente lembrar que o texto foi escrito dentro de uma perspectiva cristã, né? Que acredita na existência de forças espirituais, tanto as boas quanto as ruins. Sim, claro. E mesmo que a gente não compartilhe dessa crença, eu acho que a ideia central é válida. Existe algo por trás dos nossos vícios, uma força que nos impulsiona, seja ela física, emocional ou, como o texto sugere, espiritual. Exatamente. E entender a origem dos nossos vícios é fundamental pra gente conseguir superar, né? Você concorda? Com certeza. É como se a gente precisasse conhecer o inimigo para traçar uma estratégia de combate. E o texto se aprofunda bastante na questão do alcoolismo, do tabagismo, do vício em drogas, do jogo. Ele condena esses hábitos, né? E usa passagens bíblicas para sustentar seus argumentos sobre os perigos e as forças por trás deles. Sim, ele usa a Bíblia como base, né? Pra mostrar como esses vícios são prejudiciais e como Deus nos chama para vivermos em liberdade. E se você quiser se aprofundar nesse estudo, o PDF completo está disponível gratuitamente no link da descrição. Maravilha. O que me chamou a atenção foi que o texto não se limita aos vícios mais graves, né? Ele também fala sobre hábitos como comer demais e criticar os outros excessivamente, mostrando que, mesmo esses hábitos, aparentemente inofensivos, podem ter raízes mais profundas e nos prejudicar. Ele nos desafia a examinar a nossa própria vida em busca de vícios ocultos, né? Incentivando a autorreflexão e a honestidade. Muitas vezes a gente nem percebe que a gente está preso a certos hábitos que nos impedem de viver plenamente. É um convite para a gente tirar as máscaras, encarar a realidade dos nossos vícios, por mais difícil que isso possa ser. Mas
E aí, o que ele sugere para lidar com esses vícios, sejam eles óbvios ou ocultos? Ele encoraja os cristãos a buscarem a libertação através da oração e da fé em Jesus Cristo. Ele afirma que a força de Deus é capaz de romper as correntes dos vícios, né? E nos libertar para uma vida nova. É uma mensagem de esperança, né? Saber que a gente não está sozinho nessa luta e que pode contar com a ajuda de Deus para vencer. Exatamente. E o mais interessante é que o texto não se limita a dizer ore e tudo estará resolvido. Ele apresenta uma oração específica para a libertação, uma oração com base em versículos bíblicos que funciona como uma ferramenta poderosa para combater as forças negativas que nos prendem. Que legal. Essa oração parece ser a chave para a libertação, né? Tô curioso para saber como ela funciona. Eu também. Mas acho que essa é uma ótima deixa para a próxima parte do nosso mergulho. Verdade. Vamos desvendar os segredos dessa oração e entender como ela pode nos ajudar na jornada rumo à liberdade. E se você está ansioso para conferir a oração completa, o link para baixar o PDF está logo abaixo na descrição do episódio. Não perca essa oportunidade. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta com a parte 2 do nosso mergulho profundo em como superar vícios. E aí, pessoal? De volta para o nosso mergulho em como superar vícios. Uau. Na primeira parte, a gente explorou, né, a analogia da águia, aquela lista de vícios, a conexão com a espiritualidade. E agora a gente vai se aprofundar na questão da libertação. Lembrando que o texto foca na perspectiva cristã. Ele coloca a fé em Jesus como central para superar os vícios. É como se a gente reconhecesse, né, que sozinhos a batalha é mais difícil, a gente precisa de uma força maior. E você mencionou uma oração poderosa, né? Isso. O texto destaca a importância da gente reconhecer que precisa de ajuda, né? Ajuda divina. E ele fala assim: se você é cristão, os espíritos maus não podem te possuir de forma permanente, mas podem tentar colocar pensamentos na sua cabeça que te motivem a fazer o que você não deve. Ou seja, ele reconhece a influência negativa, mas afirma a nossa capacidade de resistir com a ajuda de Deus. E como a gente pode resistir? A gente tem alguma ferramenta para essa luta? Sim, a oração. A oração. A oração é a arma poderosa contra os vícios. E não qualquer oração, tá? Orar com autoridade, usando a palavra de Deus como base. É como se a gente lembrasse a Deus das suas promessas e declarasse nossa fé na sua capacidade de nos libertar. Entendi. É como se a gente dissesse: Deus, eu sei que o Senhor é mais forte que qualquer vício e prometeu me ajudar. Me apego à sua palavra e confio na sua vitória. É isso aí. E o texto incentiva a gente a confessar nossos vícios para outros cristãos e pedir oração. Imagina a força da comunidade, a união da fé para vencer. Sei que expor nossas fraquezas pode ser difícil, né? Muita gente sente vergonha, medo de julgamentos. Com certeza. Mas o texto nos encoraja a não ter vergonha, porque é na união que a gente encontra força. Ele usa um versículo: um pode perseguir 1000, mas 2 podem fazer fugir 10.000. Nossa. É a força da comunidade. Lembre-se. O PDF completo está disponível gratuitamente para vocês se aprofundarem nesse tema. E não podemos esquecer da presença de Jesus quando estamos unidos no nome dele. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Que mensagem poderosa. É verdade. Saber que Jesus está presente nos fortalece. Mas, e aí depois da oração, o vício, simplesmente sã. Ah, se fosse assim, né? Seria ótimo. Mas acredito que não seja tão simples. Eu imagino que não. Infelizmente, não. O texto reconhece que, mesmo depois de orar, a gente pode enfrentar batalhas. O inimigo tenta nos levar de volta para os velhos hábitos. A libertação não é mágica, é um processo que exige vigilância e perseverança. Então é uma luta constante. Sim. O texto usa uma imagem interessante. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode evitar que eles façam ninho no seu cabelo. As tentações podem vir, mas a gente não precisa permitir que elas se instalem. Gostei da analogia. A gente tem que ficar atento, né? Para expulsar qualquer pássaro que tente fazer ninho na nossa mente. E como a gente faz isso na prática? Resistindo ativamente. E o texto dá ferramentas para essa luta. Citar versículos bíblicos, louvar a Deus e orar sem cessar. É como construir uma fortaleza espiritual, usando a palavra de Deus como escudo, a oração como arma e o louvor como alimento para a alma. Uau, uma fortaleza impenetrável. E lembrei de uma frase: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A vitória é nossa se a gente não desistir. Exatamente. O texto reconhece que a transformação pode levar tempo, né? Alguns hábitos eles estão enraizados há anos e a libertação completa pode não ser imediata. Mas a mensagem é de esperança e perseverança. Com Jesus no nosso coração, a gente é mais forte que qualquer vício
E o que mais te chamou a atenção nessa parte? A ênfase na importância da gente não desistir, mesmo quando as tentações persistirem, né? A libertação é um processo que exige perseverança, vigilância e, acima de tudo, confiança em Deus. É verdade. E pra você? Eu gostei de como o texto nos equipa para a batalha espiritual, né? Ele dá as ferramentas práticas, a oração, a palavra de Deus e o louvor para a gente resistir ao inimigo e conquistar a liberdade. Lembrando a todos, o PDF completo está disponível gratuitamente no link da descrição. Vale a pena conferir. É como se fosse um manual de combate espiritual, com instruções para a gente vencer a guerra contra os vícios. É isso aí? Na próxima parte, a gente vai analisar a oração de libertação em detalhes e discutir as estratégias para manter a vitória. Até lá! E aí, pessoal? Prontos para finalizar nosso mergulho? Sim. Chegamos à parte mais esperada. A oração de libertação. Isso aí. A cereja do bolo, como você disse. O texto fala dela como um guia prático para quem busca se libertar dos vícios. Mas como ela funciona na prática? O que a torna tão especial? O que a torna poderosa é a combinação de elementos, sabe? Ela invoca o poder de Deus, rejeita a influência negativa, declara a vitória sobre os vícios e tudo isso com base em versículos bíblicos. É como usar a própria palavra de Deus como escudo. Que incrível! E como essa oração é estruturada? Tem alguma parte que você gostaria de destacar? Sim, o início dela que reconhece a autoridade de Jesus. Olha só. Senhor Jesus, neste momento, te invoco a ti com todo o meu coração para pedir-te, mediante o poder do teu Espírito Santo, que me libertes da tremenda atadura que exerce na minha vida este vício. Jesus, tu disseste na tua palavra que maior é o que está em mim, do meu coração, Senhor, que o que está no mundo, o diabo. Por isso, sei que tu és mais poderoso que o inimigo e podes superar este vício. É uma declaração de fé e confiança no poder de Jesus, né? Reconhecendo sua vitória sobre o mal. E depois desta declaração inicial, o que vem a seguir? A oração parte para o confronto direto com o inimigo, sabe? Usando a autoridade do nome de Jesus para repudiar a influência dele. Ela diz: repreendo o diabo e toda a sua influência neste momento, em nome de Jesus. Tua palavra diz: não deis lugar ao inimigo e não quero nada que não seja de ti, Jesus. Nossa, que forte. É uma postura firme de quem está decidido a romper com o vício. É isso aí. E a oração continua nesse tom, usando versículos bíblicos para declarar vitória. Por exemplo, teus discípulos disseram: até os espíritos maus nos estão sujeitos. Assim, pois, invoco essa promessa, reivindico essa autoridade espiritual sobre o poder do inimigo agora mesmo e repreendo o diabo em nome de Jesus Cristo. Reclamo tua promessa, Senhor. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Te resisto, Satanás, em nome de Jesus Cristo. É impressionante como a oração usa a palavra de Deus como arma. Parece mesmo um manual de batalha espiritual. É verdade. E qual é o último passo? A declaração de libertação. A gente entrega o controle da situação para Deus. Escuta só. Jesus, tu prometeste que, quando clamarmos a ti de todo o coração, tu nos responderás. Jesus, estou clamando a ti com todo o meu coração para que me libertes. Conto com que o faças. Tu prometeste que tudo que atarmos na terra será atado no céu, e que tudo que soltarmos na terra será soltado no céu. Por isso, ato o poder do inimigo em teu nome, e solto a atadura que ele tem sobre mim, e peço-te que o arrojes para longe de mim para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Nossa, como certo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por me libertar. Que final poderoso, uma declaração de fé e confiança na ação de Deus. E o texto sugere alguma frequência ou momento ideal para fazer essa oração. Olha, ele não especifica isso. O importante é a sinceridade, né? E a constância na busca por Deus. A gente pode usar a oração quando sentir necessidade, sabe? De se fortalecer, de resistir às tentações ou simplesmente para declarar a nossa vitória. Lembrando, a libertação é um processo, exige esforço, disciplina e vigilância. Mas a oração nos equipa para a batalha. Então, a oração é o ponto de partida e a jornada depende da gente, com a força que Deus nos dá. Exatamente. O texto ainda sugere, né? Ocupar a mente com a palavra de Deus, buscar apoio de outros cristãos, resistir às tentações, orar sem cessar, é construir uma nova rotina, sabe? Substituindo velhos hábitos por práticas que fortalecem a fé. E para quem quiser se aprofundar, o PDF completo está disponível no link da descrição. Vale a pena conferir. Que essa conversa inspire a todos a buscarem a libertação e viverem livres dos vícios. Lembrem-se, a vitória é possível com fé, perseverança e a ajuda de Deus. Com certeza. Que a gente possa viver uma vida plena e abundante em Cristo. E por hoje, encerramos nosso mergulho profundo em como superar vícios. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Aí.